Me chamo João, e eu preciso te falar uma coisa que talvez você não esteja pronto para ouvir. A CLT não é ruim, mas também não é tudo isso que te venderam. Durante muito tempo, eu acreditei que eu estava seguro. Salário todo mês. Estabilidade. Previsibilidade. Tudo sob controle. Ou pelo menos, era isso que eu achava. Mas com o tempo, um incômodo começou a crescer dentro de mim. Não era falta de dinheiro. Era falta de potência. Porque eu comecei a perceber algo que ninguém fala. A CLT não te deixa pobre, mas ela pode te deixar lento. Muito lento. É como se eu estivesse tentando dar a volta ao mundo de bicicleta. Eu vou conseguir. Talvez sim. Mas a pergunta é: quanto tempo isso vai levar? E mais do que isso, o que eu vou deixar de viver nesse caminho? Porque enquanto eu estava ali, trabalhando, cumprindo minhas funções, fazendo tudo certo, o tempo estava passando. E os meus sonhos ficando cada vez mais distantes. E foi aí que eu comecei a entender uma coisa que mudou completamente a minha forma de enxergar a CLT. A segurança tem preço. E esse preço não aparece na folha de pagamento. Ele aparece na sua vida. Porque quanto mais você ganha dentro da CLT, mais você precisa entregar. Mais tempo, mais energia, mais disponibilidade. E aos poucos, você começa a perceber que não é só o seu trabalho que está sendo pago. É a sua liberdade. É a sua escolha. É a sua vida. Porque a empresa pode te ligar a qualquer momento, pode te deslocar, pode exigir mais. E você aceita. Porque você depende. E isso não é exploração. Isso é um jogo de risco. E nesse jogo, o risco não é seu. É do empresário. É dele que pode perder. E é exatamente por isso que ele precisa extrair o máximo de você. Porque você é o ativo que mantém o jogo funcionando. E quanto mais ele te paga, mais ele espera de você. E isso começa a cobrar um preço silencioso. Na sua energia, na sua saúde, na sua liberdade. E talvez o mais perigoso de tudo, na sua capacidade de construir algo fora disso. Porque quando você chega em casa, você já não tem mais energia, você só quer descansar. E assim, os dias passam. Os anos passam. E você continua ali. Seguro, mas parado. E existe um outro problema que pouca gente tem coragem de encarar. A aposentadoria. Porque você pode passar anos ganhando bem, vivendo uma vida confortável. Mas quando chega o momento de parar, a realidade muda. E muito. Porque o sistema limita. E se você não se preparou, o que parecia segurança vira dependência. E foi aí que algo me marcou profundamente.
Uma frase simples, mas que doeu. INSS. Isto não será suficiente. E naquele momento, eu entendi que o problema não era a CLT. Era depender só dela. Porque a CLT não é uma prisão por si só, mas pode se tornar uma gaiola. Uma gaiola confortável, onde você é alimentado na medida certa para continuar funcionando. Não para crescer, não para expandir, mas para continuar. E foi nesse momento que eu percebi que se eu não mudasse, nada mudaria. E na próxima parte, eu vou te mostrar exatamente por que essa segurança pode estar te mantendo no mesmo lugar, mesmo você fazendo tudo certo. Agora deixa eu te mostrar uma coisa, que demorou anos para eu entender. E talvez isso mude completamente a forma como você enxerga dinheiro. Porque o problema nunca foi trabalhar. O problema é como você ganha dinheiro. E existe uma diferença enorme entre vender o seu tempo e construir ativos. E foi quando eu entendi isso que tudo começou a fazer sentido. Porque dentro da CLT, você vende tempo. Você troca horas por dinheiro. E isso tem um limite, porque o seu tempo é finito. Não importa o quanto você se esforce. O dia continua tendo 24 horas. E isso cria um teto invisível, um limite que você não vê, mas sente. E é por isso que muita gente, mesmo ganhando bem, continua presa, porque está trocando tempo por dinheiro. Agora deixa eu te mostrar o outro lado. Quando você constrói ativos, você deixa de depender exclusivamente do seu tempo e começa a fazer o dinheiro trabalhar por você. E isso muda completamente o jogo, porque agora você não cresce só quando trabalha, você cresce enquanto vive. E foi aí que eu entendi algo muito forte. A segurança da CLT não é financeira, é emocional. Ela te dá previsibilidade, mas não te dá crescimento proporcional. E o cérebro adora isso, porque previsibilidade significa menos risco, menos ansiedade, menos incerteza. E o cérebro quer exatamente isso. Só que existe um problema. Tudo que reduz risco também reduz retorno. E isso é uma lei, não só do dinheiro, mas da vida. E foi aí que eu comecei a enxergar a armadilha. Eu estava seguro, mas limitado. Protegido, mas travado. E o mais perigoso de tudo, confortável. Porque o conforto é silencioso. Ele não te machuca, mas também não te leva para frente. E aí entra outro ponto, que mudou completamente a minha visão. Riqueza não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você mantém e multiplica. E isso quase ninguém aprende, porque a gente cresce ouvindo: estude, arrume um bom emprego, seja estável. Mas ninguém ensina como construir renda fora disso, como criar ativos, como multiplicar dinheiro. E aí o que acontece? A pessoa ganha, gasta. Ganha mais, gasta mais. E entra em um ciclo que nunca termina, porque o padrão de vida sobe, mas a liberdade não. E foi aí que eu entendi outro erro, o consumo. Porque quando você usa o dinheiro para provar alguma coisa, você se afasta da construção e se aproxima da dependência. E isso é perigoso, porque agora você não pode parar. Você precisa manter o padrão. E isso te prende ainda mais. E olha como tudo se conecta. Você depende do salário. O salário depende do seu tempo. Seu tempo depende do seu emprego. E isso cria um ciclo fechado, onde você não cresce, você sustenta. E foi nesse momento que eu entendi algo que mudou tudo. Não é sobre sair da CLT, é sobre não depender só dela. Porque o problema não é trabalhar. O problema
é não ter opção. E quando você não tem opção, você aceita qualquer condição, qualquer pressão, qualquer troca. E isso não é liberdade. Isso é dependência disfarçada de estabilidade. E na próxima parte, eu vou te mostrar exatamente o que eu, João, decidi fazer para sair desse ciclo, sem precisar largar tudo, mas começando a construir algo que realmente me dê liberdade. E foi aqui que tudo mudou para mim. Porque até então, eu só estava entendendo. Mas entender não muda a sua vida. O que muda é decisão. E naquele momento, eu tomei uma. Eu não vou mais depender só da CLT. Não significa que eu vou sair correndo, largar tudo e virar outra pessoa da noite para o dia. Não. Isso seria irresponsável. Mas continuar do jeito que estava também era. Então eu decidi fazer diferente. Com estratégia. Com consciência. E principalmente, com paciência. Porque eu entendi uma coisa muito importante. Liberdade financeira não é um salto, é uma construção. E construção leva tempo, mas precisa começar. E foi aí que eu criei um plano. Simples, mas extremamente poderoso. Número 1. Eu parei de depender só de uma fonte. Esse foi o primeiro passo. Porque depender de uma única renda é viver em risco, achando que está seguro. Então eu comecei a pensar: o que eu posso construir além disso? Sem pressão, sem perfeição, mas com consistência. Número 2. Eu comecei pequeno. Esse foi outro ponto que mudou tudo. Porque antes, eu queria começar grande. E isso me travava. Agora não. Agora eu comecei pequeno. Testando. Aprendendo. Errando. Mas sem parar. Porque agora eu entendi. O tamanho do começo não importa. O que importa é não parar. Número 3. Eu separei o meu dinheiro com intenção. Antes, tudo se misturava. Agora não. Eu comecei a separar. Parte para viver. Parte para guardar. Parte para construir. E isso criou clareza. E clareza cria controle. Número 4. Eu comecei a construir ativos. Esse foi o ponto de virada. Porque agora, eu não estava mais só trabalhando. Eu estava construindo. Mesmo de pouco. Mesmo que devagar. Mas consistente. E isso muda tudo. Porque agora, eu não dependo só do meu tempo. Eu começo a criar alternativas. Número 5. Eu aceitei o tempo do processo. Isso aqui foi libertador. Porque a gente quer resultado rápido. Mas a verdade é outra. Quem constrói com pressa, desiste rápido. E quem entende o tempo, permanece. Então eu parei de correr. E comecei a sustentar. Número 6. Eu parei de usar dinheiro para provar algo. Esse aqui foi duro. Porque muitas vezes eu gastava para mostrar, para validar, para sentir que estava indo bem. Mas no fundo, isso me afastava da liberdade. Então eu mudei. Agora, eu uso o dinheiro para construir, não para impressionar.
Número 7. Eu mudei minha identidade. Esse foi o mais importante. Eu parei de me ver como alguém que tem um emprego. E comecei a me ver como alguém que constrói renda. E quando isso muda, tudo muda. Porque agora, eu não tô preso. Eu tô em transição. E talvez esse seja o ponto mais importante desse vídeo. Porque não é sobre sair da CLT. É sobre sair da dependência. E isso começa aqui. Na sua cabeça. Na sua decisão. Na sua responsabilidade. Porque no final, a pergunta não é: a CLT é boa ou ruim? A pergunta é: você quer depender dela para sempre? Porque o tempo vai passar de qualquer forma. A diferença é: você vai continuar no mesmo lugar? Ou vai começar a construir algo diferente? E talvez esse seja o momento em que você decide. Não porque você se motivou, mas porque você entendeu. E quem entende, não volta mais atrás.